Olá, muito boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui com um encontro marcado sempre com um convidado especial, trazendo sempre muita informação para que a gente compartilhe um pouquinho mais do nosso conhecimento e aprenda sempre mais. Aqui no Pode Ver Cast, você que está entrando agora aqui no nosso canal, aproveita, clica aí no nosso sininho para sempre que eu estiver ao vivo aqui você receber a nossa informação. E também não deixe de se inscrever aqui nesse canal também, para continuar acompanhando e também aqui, ó, mandando para nós essa visualização, mostrando que você está aí do outro lado acompanhando o nosso trabalho aqui. E hoje eu recebo aqui um convidado muito especial, ele que é palestrante motivacional, é gestor e escritor, consultor empresarial de empresas e também conferencista, um grande amigo aqui, Jairo Martins. Seja muito bem-vindo, Jairo. Oi, Adriana, tudo jóia? E quero também parabenizar todos os ouvintes desse podcast fantástico, né? É uma honra estar aqui com você, a gente bater aquele papo saudável, feliz, descontraído, informal, né? Mas falar de coisas que realmente agregam, isso é importante e eu me sinto muito bem. Prazer inoxidável estar com você aqui. O prazer é meu, né? É nosso prazer ter você aqui conosco. Jairo, conta para nós como é que surgiu esse profissional Jairo Martins que atua aí, eu costumo te ver e te olhar e pensar, pô, o cara ele é multi mesmo, né? Multitarefa, é palestrante, é coach, é consultor, é conferencista, né? Várias e várias pessoas sempre referenciam o teu trabalho, né? Ou já fizeram um curso contigo, ou passaram por um treinamento, ou assistiram uma palestra do Jairo, ou tiveram uma mentoria mais pontual com Jairo Martins. De onde surgiu esse profissional Jairo Martins? Como é que tu te formou? Como é que tu foi parar nesse universo dos mundos dos negócios? Então, Adriana, eu sempre fui uma pessoa empreendedora desde novo, né? Sempre gostei de empreender, sempre gostei de buscar conhecimento, de transbordar conhecimento, de buscar coisas novas, eu sempre fui um pouco disruptivo, né? Em tudo aquilo que eu fiz. E faço até hoje, né? Eu ainda estou com a energia muito bem carregada, né? Então, isso desde novo. Você sabe que com 13 anos de idade, eu já tinha uma carteira assinada, né, trabalhando meio turno como menor aprendiz numa empresa do Rio Grande do Sul, né? Mas eu também estudava e também fazia cursos nessas horas vagas, né? Então, sempre foi, desde novo, sempre busquei o conhecimento, sempre busquei ter experiências e ao longo desses anos fui adquirindo cada vez mais e buscando cada vez mais e nunca parei, né? E é interessante que ao longo dessa trajetória, a gente acabou não somente buscando, não somente uma coisa só, mas também buscando vários nichos, buscando várias áreas de conhecimento, procurando ir a fundo em muitas áreas de conhecimento. E isso é um processo natural de quem busca algo novo, né? Então, você falou uma coisa antes, né? O palestrante, Jairo, alguma coisa assim. Você sabe que eu sempre fui para uma área mais técnica, mais da área de gestão, né? E uma vez lá em Itapevi, isso fazem muitos anos, uma empresa que eu já dava consultoria, eu estou na área de consultoria já há 33 anos, o dono da empresa disse assim, ó, Jairo, ele era um fornecedor da Autolatina, né, da Autolatina e da GM lá. Ele disse assim, Jairo, os processos que você implantou aqui, nós vamos pegar as nossas 200 pessoas e eu quero que você passe para eles um pouco dessa questão que você está implementando na empresa, tudo. E eu, sim, quando é que vai ser? Vai ser amanhã às 2 horas da tarde, tinha um calorão de 30 graus lá em Itapevi, São Paulo. E eu disse assim, 2 horas, quanto tempo? 2 horas, você vai falar assim, 2 horas da tarde. 2 horas de explanação. Calor disso. Para 200 pessoas. 200 pessoas, eu vou ter que levar um travesseiro e um colchão para cada um. Que essa turma vai dormir. E se eu não dormir antes dele, né? Então eu disse assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa que realmente faça sentido e que mantenha essa turma acordada. Porque senão não tem como eu chegar e fazer uma palestra para essa turma e não ter sentido nenhum. E aí eu me preparei, aquela coisa toda, vi agora o que eu vou falar, tal. E eu acabei fazendo uma palestra
com viés muito técnico, mas de uma maneira mais descontraída. Sim. O que aconteceu? Tinha um colega desse dono dessa empresa, que era da associação empresarial, disse: ah, gostei do palestrante. Eu disse: palestrante? Não sou palestrante, só vim falar um negócio. E interessante que daí, daquele dia, eu fui convidado para uma, para outra, para outra, para outra, para outra. E isso, com o passar do tempo também, eu disse: pô, já que é legal, né? Me chamaram de palestrante, então eu sou palestrante, ponto, né? E comecei a me aperfeiçoar em muitas áreas, muitas temáticas, né? E já se passaram mais de 2 milhões de pessoas que já assistiram palestras minhas ao longo do tempo. Uau. Né? Fora isso, dentro das áreas técnicas, comecei a me especializar em algumas outras áreas, né? Eu venho da área da consultoria empresarial, da parte de certificação, gestão, estratégia. Hoje também estou superintendente do Instituto Chico Mendes, né? Que faz as certificações ISD, selo verde, por aí vai. Tenho um trabalho dentro de uma Confederação Brasileira de Esportes. E assim, outras atividades que de vocês, que uma coisa parece que não tem nada a ver com outra, mas é tudo gestão. Sim. Né? Então, assim, ao longo dessa trajetória, eu aprendi e continuo aprendendo a fazer gestão, a ser cada vez mais disruptivo, buscar inovação, buscar o novo, pensar fora da caixinha. Então, em tudo que eu faço, eu procuro sempre trazer essa tônica, trazer essa base. E, graças a Deus, tem dado certo. E vai conectando tudo isso. E o mais importante nisso, né, Adriana, é que em todo esse tempo você acaba conectando não somente novos nichos como pessoas, né? E eu acho muito importante essa relação, essa interação que a gente tem, que se você não gosta de gente, não saia de casa. Perfeito. Né? Então, tenho tido hoje muitos amigos, muitas pessoas queridas, você é uma delas, né, que realmente fazem com que tudo faça sentido, né? E realmente sou uma pessoa muito feliz naquilo que faço, e as pessoas que realmente remuneram meu trabalho, elas pagam para que eu possa me divertir. Coisa boa. E é isso, porque quando tu faz também, que tu faz de coração, com o coração, é aquilo que a gente ouve, né? Ele deixa de ser trabalho. Exato. E aí as pessoas falam, mas vai dizer que não gosta de dinheiro? Gosta de dinheiro, ninguém é hipócrita, né? Tu precisa se remunerar. Mas isso é uma consequência e as coisas vão se encaixando. Perfeito. É mais ou menos isso. Exato, exato. Na realidade, assim, eu vejo que o nosso valor é infinitamente maior do que uma remuneração, né? Tem muitas coisas que você faz para muita gente e que, na realidade, você não manda uma nota fiscal para aquilo, né, depois que você fez algo, né? E quando você começa a transbordar valores e você acaba influenciando, e eu tenho uma coisa que eu carrego muito comigo durante dos últimos anos para cá, eu tenho pensado muito em transformação geracional. Eu tenho pensado muito naquilo que você derrama para essa geração para que se perpetuem valores, se perpetuem visões. Sim. Então, se eu não pensar nisso, né, eu vou estar sendo egoísta, eu vou estar sendo muito individualista. Então, eu tenho que pensar nisso. Mas em quanto que custa isso? A sua vontade de fazer com que realmente as coisas sejam cada vez melhores. Verdade. Né? Então, isso, a remuneração, sim, você tem um trabalho, você tem uma atividade, você tem alguns desafios, né? E até é interessante que você está falando, fica passando alguns insights aqui. Uma vez eu fui desafiado por uma empresa, na época era uma certificação de ISO 9000. E o dono da empresa disse o seguinte: Jairo, já passaram 3 pessoas aqui e ninguém conseguiu certificar isso aqui. Isso aqui tem um sapo enterrado aqui, né? E eu disse o seguinte: fique tranquilo, até o dia tal você está certificado, pode marcar a festa. E ele assim, não pode, não acredito. Qual é a garantia que você me dá? E eu disse assim para ele: faz o seguinte, nós vamos fazer um contrato, nesse contrato você vai colocar uma cláusula de que o valor que você me pagar eu lhe devolvo em 10 vezes mais do que você me falou, se até essa data não for certificado. E ele disse: você está falando sério? Não estou, e eu faço questão que você coloque isso aqui. Até essa data, a empresa tem que estar certificada. Se não tiver, você pode me executar, está tudo certo. E ele disse assim: poxa, mas você é tão confiança assim? Sim, por isso que eu estou na sua frente, senão eu nem viria até aqui, né? E foi tão interessante que teve um jantar de final de ano nessa empresa e ele mencionou
esse contrato, mencionou o desafio. Essa fala. Exato. Então, assim, para mim foi mais um motivo de satisfação, de buscar o capital intelectual, buscar as condições de agregar pessoas, porque eu acredito que ninguém faz nada sozinho. Sim, você faz junto com os outros, por mais que eu seja um consultor de uma empresa, depende do outro. mas eu dependo das pessoas, né? E para que alguma coisa seja, que alguma coisa aconteça, né? Sim. Então isso sempre foi um processo, por isso que eu digo assim, eu tenho muitos amigos que me ajudam a crescer, né? Então, e é isso, porque a soma de vários é que entregam esse resultado. Exatamente. Então eu acredito muito nisso e eu defendo isso muito, viu, Adriano? Defendo muito. Né? E aí o Jairo trabalha muito voltado para a gestão. Se nós fôssemos falar aqui, Jairo, de pilares da gestão, quais os 3 pilares importantes de uma gestão? Bom, eu sempre falo assim, que na realidade tudo na vida se resume em 2 coisas, né? Um bom diagnóstico e um bom plano de ação. Tudo. Perfeito. Quando você vai num médico, ele faz um bom diagnóstico e te dá um bom plano de ação, que é o seu tratamento. Quando você tem um problema de vendas, você tem um bom diagnóstico por que não vende e um bom plano de ação para que realmente aconteça. Quando você tem um problema na área mercadológica, você tem que ter um bom diagnóstico e um bom plano de ação. Quando você tem um problema no seu processo operacional, produtivo, você tem que ter um bom diagnóstico e um bom plano. Então, tudo na vida, ele se resume num bom diagnóstico e num bom plano de ação. Se eu for falar a nível de gestão e a nível de pilares, a gente sempre tem que entender 3 coisas, talvez, que eu identifico hoje como coisas naturais numa gestão. A primeira coisa, eu tenho que saber quem eu sou, onde eu estou e para onde é que eu estou indo. E saber essa trajetória, né? Essa trajetória envolve muitas pessoas da área da gestão, falam muito no SWOT, né? Pontos fracos, fortes, oportunidades, ameaças, a exploração, né, disso tudo. E eu acredito que podemos ir um pouquinho mais de entendermos qual a cultura organizacional que nós temos, que vai nos levar a um nível maior, né, para fazer uma escalabilidade maior. Então, quando nós pensamos estrategicamente, nós temos muitas variáveis, as controláveis, as incontroláveis, o meu perfil, para onde eu quero chegar, quais as minhas bases que eu tenho para me alcançar alguma coisa e saber acompanhar cada passo que eu estou fazendo, cada momento de crescimento, saber o que eu avancei, por que eu avancei isso, como é que eu estou, de que maneira que eu vou dar o próximo passo, entender como é que eu cheguei aqui, quem que estava nesse contexto para que eu cresça e automaticamente acompanhar os próximos degraus. E entender esta velocidade, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é pensarmos estrategicamente. E a estratégia prevê... estratégica já está dizendo, exato, fundamental. Fundamental. Tem que estar no processo. Fundamental e fundamentada. Plano estratégico, plano tático, plano operacional. Isso tudo anda muito junto. Sim. Um segundo ponto que eu vejo que é muito importante dentro de uma gestão é quando nós falamos em riscos. E quando você fala em gestão de riscos, você está respondendo a seguinte pergunta: o que pode dar errado aqui? Né? E há quem pense que não vai dar nada errado. Não. Sempre tem alguma coisa que potencialmente pode dar errado. Sim. É aquela questão de você tá lá você abriu a sua padaria hoje, né? E você assim, o que é que pode dar errado? Estragar a máquina de fazer o pão. E aí vem todo mundo de manhãzinha para comprar o pão. Simples. Só não vai ter o pão. Exatamente. E aquilo inesperado. E o pessoal diz assim, por que estragou a máquina? Não, estragou a máquina porque a gente comprou a máquina, a gente não testou a máquina e não sabemos fazer a manutenção. Então, aquilo que eventualmente pode dar errado, eu me antecipo e digo assim, o que é que eu posso fazer para que aquilo que potencialmente pode vir a dar errado, ela não aconteça. Sim. Então, toda a gestão de risco, ela prevê o impacto disso. Se acontecer, qual o impacto disso? Segundo, qual a probabilidade disso acontecer dentro do meu ambiente hoje? Sim. Ela é alta, ela é média, ela é baixa? Então, tudo tem uma probabilidade, tem impacto. E eu tenho que saber também o seguinte, o que eu tenho que fazer para isso não acontecer? Eu acredito que se todos nós respondêssemos às perguntas, o que é que pode dar errado na minha gestão de pessoas?
O que é que pode dar errado no meu processo produtivo? O que que pode dar errado, vir a dar errado no meu processo comercial? O que que pode vir a dar errado no meu processo de compras? E por aí vai. Se nós fizermos essa pergunta e começarmos a entender qual o impacto disso se acontecer, e automaticamente qual a probabilidade disso acontecer, nós conseguiríamos, através das pessoas, gerar planos preventivos, planos de contenção muito inteligentes, evitando que aquilo aconteça. Sim. E eu vou dizer uma coisa, quando você faz isso, você bota a cabeça para funcionar. Sim. É uma frase que eu uso em todos os lugares, eu digo que quanto maior a inspiração, menor a transpiração. Sim. Porque depois que acontece o problema, a bronca é muito grande. E aquela correria, aquele estresse, um custo elevadíssimo, sabe? Então, quando você começa a pensar, ter uma mentalidade de riscos, automaticamente você vai fazer com que os potenciais problemas possam ser evitados ou minimizados, né? E você trabalhar com uma lucidez maior e com uma tranquilidade maior. E aí a gente está falando da gestão, mas se a gente trouxer, né? Porque tem empresários que estão lá cuidando do seu negócio, focado no seu dia a dia, mas para prestar atenção nessas questões que são muito importantes. Como você falou, pegamos um exemplo de uma padaria. Quebrou a máquina de fazer o pão. Exato. Não vai ter pão hoje. Não tem pão. E aí, como é que resolve? Vai comprar o pão do vizinho para poder entregar para o cliente? Vai custar mais caro? E se comprar o pão do vizinho não é a mesma qualidade? E for melhor, né? Olha, sinto muito. Tem uma série de fatores nesse caminho. Sim, perfeito. E aí, quando a gente fala dessa questão de a gente se precaver, de a gente estar organizado para questões que possam acontecer, é igual quando a gente traz para as questões pessoais. Hoje, sei lá, amanheci com uma dorzinha incômoda no estômago. Amanhã se repetiu. Aí toma um remedinho aqui, toma outro ali. Peraí, vai dar uma olhada nesse negócio que pode ser algo mais grave. Exatamente. O carro começou com um barulho diferente. Pô, mas eu ando sempre com carro. Esse barulhinho não tinha, vou dar uma olhada. Daí vai deixando. Esse barulho aumenta. Daqui a pouco tá caindo tudo. Exatamente. É aquele negócio de você colocar o seguinte, olha... Deixa eu botar um aramezinho para segurar o meu para-choque. Depois eu vejo. Deixa aí, não vai acontecer. O Jairo falou lá no podcast que pode dar problema, mas não vai acontecer. Não é para nós. Exatamente. E aí as coisas vão acontecendo. Daí tem um outro exemplo de uma pessoa, né? Vamos falar da nossa rotina do dia a dia também. Gás. O gás acaba quando você está usando. Né? Óbvio. Se você não usa, o gás não vai acabar nunca. Perfeitamente. Mas você tá usando na hora, tá fazendo o almoço em família, que a casa tá cheia, ou é o cafezão, e aí acabou o gás. E aí feriado. Os desavisados, né, que deixam para depois, que não tem um plano B. Sim. Mas acabou o gás justamente agora, na hora... Mas qual é a hora que vai acabar? Se não estiver usando, não vai acabar. Exato. Aqueles que são precavidos, geralmente eles têm um plano B, eles têm um botijão de gás guardado, reserva, vai ali e troca. Minutinhos, continua, segue o baile. Né? E aquele outro não, vai correr atrás e tudo mais. Trazendo agora para a nossa gestão da empresa. Esses processos, essa ação, né, de trabalhar de maneira preventiva, evitando que possíveis situações possam acontecer, e isso venha a prejudicar o meu negócio, faz total sentido. Com toda certeza, a ponto de... eu penso que, na realidade, isso é uma ação multifuncional. Né? Não é somente o dono da empresa que deve pensar no seu negócio. Quando ele tem uma equipe bem enganjada, ele vai fazer com que as pessoas se preocupem, porque, na realidade, todas as pessoas trabalham para o mercado. Elas não trabalham eu não trabalho para o seu João, não trabalho para a dona Maria, não trabalho para o seu César. Eu trabalho para o cliente, eu trabalho para o mercado e eu trabalho para mim. Sim. Né? E isso é importante, saber que você trabalha para você, você não trabalha para o seu João. Se você trabalhasse para o seu João, você ia chegar no final do mês e ia pegar o seu pagamento. Aí, seu João, tá aqui meu pagamento aí, ó, viu? E mês que vem de novo, hein, seu João? Você não trabalha para o seu João, você trabalha para você. Então... E aí eu até faço uma fala... E agora abro um ponto de interrogação. Quando você fez essa fala, eu trabalho não só para o seu João, mas eu trabalho para mim. Vale ressaltar também que quando a gente fala da gestão, está querendo dizer que você trabalha para você, mas você não é empregado de si mesmo. Perfeitamente. Eu não posso ser empregado do meu próprio negócio. Exatamente. Eu trabalho para mim.
Exato. é diferente. É um papel desempenhado de uma maneira diferente, né? Então, na realidade, a gente não pode trocar trabalho por salário. Né? Eu acredito que essa seria uma condição mais rasa de uma pessoa que hoje está dentro de uma empresa, né? E eu vejo isso quando você começa a entender os riscos. Toda a gestão ela envolve infraestrutura, ela envolve processos, ela envolve pessoas, né? E quando você começa a entender a infraestrutura, o ambiente, você entende os seus processos, você entende as pessoas, todas elas têm as suas variáveis. Sim. E sempre quando ela tem as suas variáveis, você tem que entender que todas elas têm riscos. Sim. E quando você entende que todas elas têm riscos, você consegue diagnosticar os seus riscos, automaticamente você começa a ter um nível de prevenção muito grande e um nível de excelência também muito grande. Sim, né? Perfeito. E eu teria talvez um terceiro pilar que William Edward Deming falava há muitos anos atrás, que ele dizia o seguinte, transforme os fatos em dados. Ele é um dos 14 pontos de Deming. Isso aí há muitos anos atrás. Então, quando você traduz aquilo que você faz em dados, sim, e você tem condições de medir, automaticamente você já sabe como você está e para onde você vai. Sim. Então, quando você começa a estabelecer, e algumas pessoas gostam de falar termos, né, os KPIs, os Balance Scorecards, aquela coisa toda, mas vamos falar aqui de indicador de performance, indicador de desempenho, vamos botar no tupiniquim, resultado daquilo que você faz. Bom, né? Básico. Exato. Então, o que acontece? Quando você pega aquilo que você faz no seu dia a dia e você transforma isso num indicador que você consegue medir, automaticamente você vai fazer a seguinte pergunta: o resultado tá bom ou tá ruim? Uma vez eu cheguei uma empresa que tinha me contratado e o dono da empresa assim, Jairo, eu quero que você venha para cá para dar resultado para a empresa. E eu disse, poxa, que bom que o senhor me chamou para isso. Mas qual é o resultado que você quer? Né? E às vezes nem ele não sabe. Exato. Então, às vezes o gestor ele quer cobrar de uma equipe, porque tudo são pessoas, como você mesmo mencionou, né? Às vezes ele quer cobrar de uma equipe um resultado que nem ele mesmo sabe que resultado ele quer. Então eu tenho que saber onde eu estou. Ele não tem essa bússola, né? Uhum. Ele não sabe onde ele está. E aí a gente está aqui falando da questão de processos, né? Quando a gente fala da questão de processos, que tu muito bem falou na questão de medir, né? De ter a informação disso tudo. Com isso tudo eu consigo entender como que compra, como que vende, como que entrega. Eu consigo ampliar mais esse horizonte e aí eu consigo de maneira assertiva ir desenvolvendo as minhas estratégias para tudo isso. Sim, e não somente isso também, como o fato de eu entender que este processo pode ser medido. E se a maneira que eu faço... Por exemplo, se tudo que eu faço gera um resultado e esse resultado não é o satisfatório, ou eu mudo o processo, ou eu revejo as minhas metas. Sim. Ou seja, se os convidados são muitos e o bolo for pequeno, ou eu aumento o bolo ou reduzo os convidados. Né? Então, quando eu começo a trabalhar processo, eu preciso entender o seguinte, bom, eu tenho domínio sobre esses processos, eu sei o que eu estou fazendo. Ok, operacionalmente eu sei que uma coisa vai se transformar em outra coisa, ok. Aquilo que transformou e eu comecei a verificar o resultado, a medição, esse indicador, ele me satisfaz ou não? Né? Não me satisfaz. Então eu já tenho um diagnóstico, voltei ao que eu falei anteriormente, diagnóstico. E eu caio para um plano de ação. Então o que é que eu vou fazer? Sim. É aquele giro do meu ciclo PDCA. Eu planejo, eu executo, eu verifico e tomo ação. É o giro do ciclo PDCA. Então, quando eu falo em processo, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu preciso determinar aquilo que eu quero através de uma forma de conseguir aquilo que eu espero conseguir. Sim. Se automaticamente essa equação for muito bem montada, o resultado for satisfatório, eu celebro e continuo. E aí posso até evoluir um pouquinho para os meus kaizens da vida, para minha melhoria contínua, ok, atingir um nível, vamos subir a régua? Vamos. Então, o que é que eu tenho que fazer para subir a régua? Então, aí são novos processos, são novas avaliações e aí um crescimento contínuo. E aí eu te pergunto, tem muita empresa por aí ainda pulando etapas?
Porque às vezes a gente enxerga em uma empresa, numa organização, que tem lá o departamento financeiro, o RH, né, o estoque, a produção. Algum desses, às vezes, porque a gente está falando de pessoas, às vezes uma pessoa dessa iluminada consegue criar um trabalho muito organizado naquele setor. Porém, os outros não se comunicam da mesma forma, né, organizacional. Isso até que ponto atrapalha dentro de uma gestão geral de um negócio? Eu vejo assim que as empresas têm evoluído muito, muito. Hoje o empreendedor, o empresário, ele tem buscado muito conhecimento, ele tem se cercado de boas pessoas em relação à sua gestão, ele tem entendido que o processo você faz com pessoas, você faz com capital intelectual. Eu vejo um crescimento muito positivo nessa área. Mas ainda nós temos alguns modelos de gestão. Você tem um modelo centralizador, você tem um modelo setorial, você tem um modelo hierárquico, você tem um modelo mais democrático. Então nós temos vários modelos de gestão dentro de cada empresa. Nós temos modelos esses setoriais que são muitas ilhas, que existe muita concorrência interna, essa concorrência fria, né? Então a gente consegue ver que dentro, às vezes, de modelos organizacionais, você pode ter pessoas que às vezes se sobressaem e que, por incrível que pareça, e que fazem a coisa andar. Mas pejorativamente, né? Você pode ter aquele pessoal que é o seguinte, puxa, deu 6 horas, 6:01, você só vê o canto dos... Cadeira vazia. A cadeira vazia. Mas tem aquele cara que fica um pouquinho mais, que vai verificar se alguma coisa ficou para trás, não sei o que lá, que alguém de repente não terminou e vai lá e vai procurar ajudar, que vê um papel no chão e coloca no lixo, e que não tá na carteira profissional dele o que ele tem que fazer. Sim. Esse cara sempre, geralmente, é elogiado. E o título que dão para ele, tá lá o puxa-saco. Entendeu? Mas quando alguém chamar alguém de puxa-saco, diga assim, de que bom, estão me elogiando. E é verdade. Mas eu estou dizendo o seguinte, o que eu vejo aqui, Adriana, é o que nós estamos lutando cada vez mais a nível de gestão brasileira e mundial. É cada vez mais pensarmos muito no senso de pertencimento. E eu vejo isso de uma maneira muito... importante nesse processo da gestão trabalharmos para o senso de pertencimento. Entendemos que cada um dentro da sua empresa tem o seu papel, tem a sua responsabilidade, mas eles pertencem a um propósito. E talvez esse seja o termo mais adequado. Eu pertenço a um propósito, por isso que eu saio de casa, por isso que eu vou até lá, por isso que eu fico até tal hora, por isso que eu volto. Porque eu pertenço a um propósito. Não é o ir por ir. Exatamente. Não é por ir porque eu tenho uma folha de pagamento no dia 5 do mês. Exato. Não é esse o propósito. Não. Então, quando eu tenho um senso de pertencimento, a primeira pergunta que eu me faço é se realmente eu estou feliz aqui. Sim. Né? Hoje eu vejo que as pessoas buscam ambientes saudáveis de crescimento. Né? Que elas cresçam como pessoas, que elas vejam que aquilo que elas apostam nelas mesmas, ele se converte em resultados, não somente para elas como uma autossatisfação, mas também na empresa onde ela está. E automaticamente eu acho muito fantástico quando as pessoas têm orgulho de estarem dentro de empresas que são muito bem conceituadas. E fazer parte de uma história, né? Ela sai com um crachá na rua, ela vai no mercado, tá lá o crachá dela, ela tá andando, tá lá com o crachá dela. Por que ela faz isso? Mostra o quanto se orgulha. É aquilo que a gente ouvia falar, o fulano veste a camisa da empresa. Hoje é o fulano sua camisa da igreja, a camisa da empresa, né? E ouvindo essa tua fala, né, esse teu ponto de vista, como a gente percebe que antigamente, né? Antigamente não vamos muito longe também. Antigamente, há uns 15 anos atrás, era muito mais comum você ouvir algumas pessoas ainda mencionarem: eu estou lá na empresa há 20 anos, eu trabalho nessa empresa há 25 anos, né? Hoje em dia, qual é a tua opinião com relação, você que está trabalhando diretamente dentro de gestão das empresas, com essa onda, né, de que você pode trabalhar de casa, com essa onda de que você pode usar as ferramentas da internet
para você anoitecer com a conta bancária de uma forma e amanhecer com a conta bancária de outra forma. Tu acredita que estes lá do passado, com 20 anos, 25 anos na carteira de trabalho, eles estão aos poucos sumindo e talvez seja por isso que tá um pouco mais, vamos dizer assim, mais trabalhoso fazer a parte da gestão de uma empresa se fortalecer e tu ter dentro do quadro, né, essas pessoas focadas mesmo, como existiam lá atrás. Eu digo lá atrás assim, porque tu pega lá os nossos pais, os avós, eles não entravam numa empresa pensando, eu vou passar aqui um período, até quando der. Exato. Não, eles ficavam porque eles entravam, era igual casar, eles pensavam, não, eu escolhi aqui, é aqui que eu vou morrer. Exato. Tá certo isso? Não sei se tá certo ou se tá errado, mas eles eram focados. Sim. E eles vestiam essa camisa. Vestiam. Adriana, há 10 anos atrás ninguém mandava o WhatsApp para ninguém. É verdade. Entendeu? Verdade. Tá? Há 10 anos atrás você não tinha um token bancário. Há 10 anos atrás nós tivemos um contexto completamente diferente do que nós estamos vivendo. E muito mais do que isso, ninguém falava em blockchain, ninguém falava em cybersecurity. Nem imaginava. Entendeu? Então, há 10 anos atrás, nós não falávamos coisas que nós falamos hoje que são muito corriqueiras. O nosso modus vivendi mudou. Sim. As nossas relações sociais mudaram. As nossas relações interpessoais, por incrível que pareça, acabam tendo uma outra visão. E por que não mudar isso também no mundo corporativo? E a cultura muda também. Muda. Então, o que acontece? E eu digo mais, que a velocidade com que nós viemos até aqui, ela será e é infinitamente maior da velocidade da nossa partida até algum tempo para frente. Sim. A velocidade é muito grande. As próximas gerações. Exatamente. Então, eu vejo isso uma tendência natural dos modelos de trabalho cada vez serem modificados, as formas das relações trabalhistas cada vez serem diversificadas, os resultados organizacionais permanecem dentro dos seus objetivos, dentro daquilo que foi estabelecido, mas aquilo que constrói os processos que estamos falando acabam sendo diferentes. Então, eu vejo uma tendência muito diferenciada desses modelos que nós vivemos. Eu não estou aqui dizendo que quem tem 20, 30 anos numa empresa, não, eu acho muito interessante essa dedicação, né? Com toda certeza. Mas eu vejo hoje cada vez mais ascendendo modelos multifuncionais. Eu vejo hoje cada vez mais a gestão do conhecimento sendo muito ampliada, gerando mais insights, gerando mais criatividade, buscando outras bases e fontes para que sejam aplicados talvez em um negócio. Eu vejo que o empreendedorismo individual ele tem cada vez mais crescido. Mais. Exatamente. Então eu vejo que é uma conotação de ambiente hoje que nós não víamos há pouquíssimos anos atrás. Sim. Né? Então este modelo que nós estamos vivendo com toda certeza vai mudar. Mas e aí vem essa questão. Esse modelo que nós estamos vivendo hoje, ele não é o modelo que nós já vivemos lá atrás. Não. O modelo que nós vivemos lá atrás, ele muito embora nós estamos vivendo um novo, é tudo muito novo, sim, mas ele não está obsoleto. Porque ele vem se fazendo um grande quebra-cabeça e vem unificando as informações. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, de plano de ação, ele não deixou de existir. Sim. Matriz SWOT não deixou de existir. É a forma do continuar daqui para lá o que tem acontecido. Exato. E que tem somado nisso tudo. Mas aí eu volto para dentro do negócio, para dentro da empresa. Nós falando de gestão. Isso tem mais ajudado ou mais atrapalhado dentro de um modelo de gestão? Eu vou fazer um comparativo com uma área que eu gosto muito, que é do futebol, né? O futebol, geralmente você tem 2, 3 jogadores mais experientes, quando a gente fala mais cascudos, né? E você tem jogadores emergentes, né? Que são os que mais correm num time de futebol. Então são o pessoal mais novo, aquele pessoal que está com todo o gás. Ligado. Exato. Então esse pessoal mais cascudo, mais experiente,
É um pessoal que ele pensa mais, corre menos, mas é uma pessoa que faz esse pessoal mais novo correr, né? O que eu vejo hoje, fazendo um paralelo para a gestão? Na gestão sempre vão ter aquelas pessoas que pensam, vai ser aquelas pessoas que conhecem o contexto, viveram já muitas experiências, mas toda esta base que eles têm, eles impulsionam novas visões. Então, você imagina aquelas pessoas que dizem o seguinte, olha, esse é um caminho que nós trilhamos, nossa história é essa, ele entende uma necessidade de crescimento e aquelas outras pessoas que são agregadas, elas vão fazer com que aquilo realmente seja dado ou uma velocidade, ou um pensar diferente, um caminhar diferente, e automaticamente você consegue formar uma equipe de alta performance. Eu sempre vejo que uma equipe de alta performance não é focada 100% em pessoas, vamos lá, não é, tá? E também não é formado de pessoas saudosistas. Sim. Entendeu? Então você tem que ter um equilíbrio, principalmente nas pessoas que estão dentro de uma gestão, para que através desse equilíbrio você consiga ter uma estrutura sólida de base, sabe? Uma estrutura sólida de acompanhamento e uma velocidade de transformação também muito interessante, e havendo também uma troca e um diálogo salutar entre esse choque tecnológico, né, com aquele choque com aquelas pessoas que justamente estão dentro acompanhando um tempo de empresa, um momento de empresa, mas que automaticamente isso não seja uma afronta dentro do ambiente organizacional, tá? Sim. E aí há de se fazer, quando a gente está falando de uma gestão que vai se moldando, se remodelando, melhorando aquilo que já se tem. Sim. Há de se falar também que a cultura organizacional da empresa também passa por uma mudança. Passa não, também. Agora tem uma coisa que a gente tem que entender o seguinte. Por mais que você esteja muito tempo de empresa, você tenha todos os seus modelos, você tem que ter vontade de tomar atitudes novas. Essa questão de vontade, ela é tão inteligente. A inteligência e a vontade são duas coisas que concorrem. A inteligência diz o que você quer fazer. Ela é lógica. A vontade determina se realmente você vai fazer. Dentro de uma cultura organizacional, nós temos as nossas inteligências, nós temos os nossos legados, nós temos as nossas bases, as nossas estruturas, mas a nossa vontade determina se nós vamos avançar mais ou não. Então, independente, quando eu falo desse choque tecnológico, geracional, que haja vontade de crescimento, que haja vontade de transformação, e quando esta vontade é colocada na prática, nossa, o crescimento é inevitável. É incrível. É, inevitável. E aí, quando, né, voltamos a falar, são pessoas, né, que quando as pessoas todas, elas entram nessa energia toda, desse movimento da inovação, juntando essas experiências daquele que está há mais tempo na empresa, com uma pessoa, vamos dizer assim, mais jovem, tanto, vamos falar aqui de idade, mas também mais jovem de pensamento, porque tá mais antenado, tá mais atualizado, tá correndo atrás, às vezes é um rapaz, né, que ainda tá na faculdade. Isso tudo, quando acontece essa fusão, a empresa realmente começa a entender outros rumos, porque tu tens acesso a novas ferramentas, Sim. Você tem acesso a conhecimento maior, né, digamos assim. Tu começa a entender o mercado lá fora. Putz, mas o que a concorrência está fazendo? Sendo que eu tenho mais tempo no mercado, mas ele está indo um pouco mais rápido. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso ajuda, sim, a colocar um pouco mais no trilho. Sim, com toda certeza. E muito mais do que isso, né? Quando você está no mercado, você não dorme no mercado, né? Você está no mercado. O mercado é dinâmico, né? Eu tenho uma analogia que quando você fala em termos de pessoas, você tem que olhar menos para a janela e mais para o espelho, para entendermos quem nós somos. Quando você fala em mercadologia, você tem que olhar mais para a janela e menos para dentro. Perfeito. Entendeu? Então, quando você começa a olhar, você começa a olhar a dinâmica do mercado. O mercado sempre vai dar sinais, isso é interessante. Ele não vai se mover no silêncio, ele vai dar um sinal, você vai ter uma fumacinha lá, que você vai dizer, puxa vida, existe uma tendência aqui.
Tá? Existe um comportamento mercadológico desta forma. Esse comportamento mercadológico vai levar a um contexto completamente diferente. Vou te dar um exemplo bem típico. Nós estamos vivendo hoje a sexta onda, que é a onda da sustentabilidade. É uma onda de 25 anos. Sim. Sabe? Aquilo que nós recém estamos começando a falar em crédito de carbono regulado, voluntário, e outras questões se falam, estamos falando em ESG, estamos falando hoje em SASB, GRI, uma coisa nova, mas daqui a algum tempo, Adriana, isso é uma coisa muito normal. Sim. Né? Nós vamos ver políticas sendo implementadas a nível mundial que buscam a sustentabilidade. Nós temos um exemplo hoje, um investimento de $1 trilhão na Arábia Saudita, numa cidade chamada Adelaide, onde é uma cidade toda sustentável, de 170 quilômetros de largura por 200 metros de comprimento por 200 metros de largura. Toda ela sustentável, modelos de sustentabilidade. Nós temos o mundo avançando. Nós temos na China 500 megas de energia solar, sabe, construída em 6 meses no alto mar. Então nós temos hoje uma velocidade tecnológica, uma velocidade de tendência. Faço outro desafio. Nós temos 80 mil quilowatts instalados hoje no Brasil. Se nós crescermos no Brasil da velocidade que nós temos, nós vamos ter hoje um grande problema de energia de geração no Brasil, sabe? Se nós crescermos nisso, nós vamos precisar de 39 megas. Se nós precisarmos de 39 megas, nós vamos ter um colapso na energia e isso corresponde a 2 Itaipus. Então, se nós entendermos esse processo, nós vamos começar a trabalhar a transição energética agora. Perfeito. Riscos. Se nós entendermos para onde estão indo todas as tendências mundiais de sustentabilidade, eu vou criar modelos sustentáveis a partir de hoje. Né? Então, eu estou falando de... hoje nós falamos de invasões, se não trabalhar uma segurança cibernética, mais tarde eu posso criar uma coisa muito boa que automaticamente pode ser perdida. Então, assim, tem muitas tendências hoje em todas as áreas que se eu não pensar nisso, mais tarde, quando eu começar a pensar, alguém já pensou. Perfeito. Neste exato momento, alguém está pensando uma forma diferente de tudo aquilo que nós estamos fazendo e vivendo hoje. Nesse momento, alguém está pensando. Perfeito. Está pensando aquilo que eu faço hoje no meu negócio, alguém neste momento está pensando uma forma diferente de fazer aquilo que eu faço. E às vezes é uma vírgula. É uma vírgula. É uma vírgula. Entendeu? Então, e é interessante que a gente entenda isso, o que você falou, o nosso processo de inovação. Nesse exato momento, alguém está pensando uma forma diferente daquilo que todos nós estamos fazendo. Né? E você aí do outro lado que está aqui nos acompanhando, nesse bate-papo aqui no canal Pode Ver Cast. Toda quarta-feira às 19h30 eu estou aqui sempre com um convidado especial. Eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, clica aí no sininho e deixa essa marcação pronta para sempre que eu estiver aqui ao vivo você receber a nossa informação. E se esse conteúdo fizer sentido para você, aproveita aí, deixa aí o curte, deixa o seu comentário também para nos ajudar aqui a levar isso muito mais longe para muito mais pessoas. E hoje quem está comigo aqui é o Jairo Martins, ele que é consultor empresarial, palestrante, conferencista, e nós estamos aqui falando sobre gestão. Quando a gente fala de gestão, a gente fala de inovação, a gente fala de pessoas. No modo inicial de fazer um diagnóstico de gestão dentro de um modelo de negócio, quando o Jairo vai para dentro de uma empresa começar a executar o seu trabalho, o Jairo primeiro conversa com o gestor da empresa, é ele que é o primeiro a ser treinado, vamos chamar assim, moldado, Sim. alinhado, e aí depois parte para a equipe como num total, setor por setor. Como é que funciona esse trabalho aí do Jairo Martins? Geralmente, a gente lida com sonhos, né? Então, todo gestor, todo empreendedor, todo CEO, ele tem o seu sonho, né? Ele tem o seu sonho, tem, em alguns casos, as suas dores, tem os seus desafios, né? E por isso que às vezes nós acabamos dentro de uma empresa. Mas o que acontece?
se eu não entender o que ele quer, né, eu não posso continuar o meu trabalho. Se eu não entender onde que ele quer chegar e o processo pelo qual ele vai chegar nesse objetivo, eu não posso começar o meu trabalho. Se eu não entender exatamente esta lucidez de como nós estamos, a situação atual e a situação ideal, e dissermos o seguinte, temos condições ou não temos condições, ou vamos atingir X% disso, e isso for claro, né, dentro dessa conversa, também não dá para conversar. Então, a primeira pessoa que eu tenho que conversar é com quem realmente está colocando o desafio para frente. É aquela pessoa que diz o seguinte, Jairo, eu acredito que todas as pessoas têm capacidade de fazer acontecer dentro da sua empresa, sem precisar, às vezes, de um consultor, de alguém. Mas o que acontece? Como falamos no início, ele é um trabalho de equipe. Às vezes ele pode dizer o seguinte, poxa, talvez a vivência do Jairo pode me ajudar em alguns pontos. Talvez a experiência que ele tem ao longo desses anos de mercado, ele vai me ajudar talvez a conseguir de uma maneira mais simples ou mais rápida aquilo que eu quero conseguir. Né? Vou te dar um exemplo que acontece muito comigo. Uma ISO 9000, por exemplo. Um processo que às vezes levaria 6 meses, hoje em 45 dias você consegue certificar uma empresa. Mas é por causa da experiência. Né? Eu estou falando de outros trabalhos, né? Tem trabalhos que envolvem um pouquinho mais tempo, mas em todas elas talvez é a figura dessa pessoa, não estou falando especificamente do Jairo, mas outros grandes profissionais que existem no mercado, que automaticamente podem ser contatados e juntando experiências, juntando conhecimentos para que possam catalisar esse processo juntamente a esse tomador, juntamente a esse empreendedor, esse CEO, a esse gestor que realmente quer que as coisas realmente andem. Então, alguns são conselheiros, alguns são pessoas que colocam a mão na massa, alguns são os estratégicos, alguns são colocados diante de equipes que realmente, taticamente, vão fazer com que aconteça. Então, tem várias formas, mas o pensamento e a direção, quem dá é o piloto. Perfeito. Vamos imaginar que o gestor dessa empresa está lá na frente desse navio, tem toda a sua equipe que precisa entender o que fazer na hora certa, no momento certo, para que se chegue com segurança no destino. E quando a gente está falando de gestão, a gente está falando também de olhar, como a gente mesmo mencionou, de olhar o mercado à volta e tudo mais. Isso tem tudo a ver também com alinhamento de missão, visão, valores de uma empresa. Tem muito empreendedor que pensa, isso é besteira. Eu já vi gestor de empresa com a equipe que eles não sabiam qual era o alinhamento, onde que a empresa queria chegar, não conheciam 100% a história dessa empresa. E aí foi perguntado, olha, a gente não tem missão, visão e valores. E aí o proprietário da empresa, né, vamos dizer assim, porque para mim já não era gestor ainda. Deixa que eu levo e eu faço em casa, depois eu passo para vocês. É comum isso? É comum isso ou isso assim, é papo de... Vamos dizer que é papo de pescador? É papo de bastidor? Não, mas tem muito isso. Se você pensa em resultados, né? Deixa que eu levo para casa. Entendeu? Se você imagina que você definir as rédeas da empresa é algo simples, né? É uma coisa, primeiro, que você tem que compartilhar o seu pensamento com os outros. Sim. As pessoas são diferentes, interpretam de uma maneira diferente. A comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que o outro entende, né? Então, e muita coisa pode estar na minha mente, pode estar no meu pensamento, mas não necessariamente eu externalizei ele. Então, quando você constrói algo, você tem realmente uma ideia, você tem realmente um conceito que você quer. Mas quando você determina essas variáveis da empresa, seja a sua missão, o seu negócio, a sua visão, os seus valores, os seus propósitos, você está dando o quê? Você está dando uma cultura para a empresa. E isso é importante entendermos, sabe? Que a cultura da empresa é o que leva ela para um outro nível, né? Então, por que acontece? Quando eu estabeleço uma cultura bem definida, eu posso ter alguns processos isolados, lá na frente eu vou bater de frente com a cultura.
Sim. Lá na frente vai acontecer. Isso é inevitável, né? E quando você confronta com a sua cultura, às vezes o caminho de volta ele é mais longo, ele custa muito caro. E por incrível que pareça, às vezes você tem que desfazer de pessoas que começaram com você há muito tempo porque não foram aculturadas. Sim. Isso é como a criação de um filho. Sim. Né? Aquele filho que ele é criado de uma forma e você assim, vai de qualquer jeito, ele vai aprendendo com o tempo. Lá na frente você vê qual é o tamanho da bronca. Sim. Entendeu? Então isso é uma educação. Você estabelece uma cultura na sua casa, você estabelece uma cultura na sua empresa, então isso é tão importante. E não é um exercício de 15 minutos. Sim. É a sua cultura, é o que vai nortear comportamentos dentro da sua empresa, decisões na sua empresa. Então essa cultura é importantíssima. E aí essa parte da gestão toda, ela é importante nessa questão de tu ter a estratégia, os processos, criar um entendimento e a comunicação clara com as pessoas, porque são pessoas, por trás de um CNPJ tudo são pessoas. Sim. Vários CPFs. Exato. Né, para acontecer a coisa de fato. Mas quando a gente fala de uma gestão que ela vem alinhada, que você entende para onde você vai, o que você você se conhece mesmo de verdade, isso vai fazendo com que você vá alcançando outros níveis. O nível, por exemplo, da questão financeira saudável do teu negócio, da mão de obra qualificada no teu negócio, né? Porque se você tem mão de obra qualificada, você tem produção, você tem entrega, né? Um alinhamento, a clareza das informações te faz criar uma linha estratégia de marketing muito pontual. Logo, se o marketing é pontual, produção está pontual, comunicação está pontual, financeiro está pontual, você consegue vender melhor, você consegue entregar melhor. Então, tudo acaba se conectando numa palavra chamada gestão. Sim, sim. Hoje, se for definir, vamos dizer assim, academicamente, seriam vários subsistemas interligados em si, rastreados por um canal de auditoria. Né? Então, o que acontece? Os meus subsistemas são os meus processos. Eles têm uma interdependência entre eles. Existe uma interação entre eles. Existe uma forma de atuar de uma maneira homogênea, uma simbiose. O que acontece? Todos eles vão gerar um resultado, né? E eles todos integrados geram um resultado organizacional, né? Então eu vejo que quando você fala em gestão, você está falando de justamente essa comunhão de variáveis, né? Que automaticamente sendo elas planejadas, elas vão levar a um resultado planejado, né? Então a gestão ela engloba isso, ela é fantástica, ela é encantadora, porque ela não é estática, ela é dinâmica, ela se reaviva no tempos em tempos, ela te dá margens para uma visão analítica, para uma visão crítica, para uma visão exponencial. Então ela te abre todo esse leque de visão. Então eu vejo que a gestão ela é encantadora por causa disso, né? Nós fazemos uma gestão pessoal. O ser humano faz uma gestão pessoal, a nossa vida é uma gestão pessoal, as nossas relações pessoais é uma gestão também. Você também tem as suas variáveis, então, e uma empresa não é diferente. Sim. E aí isso tudo, quando ela vem de maneira organizada, ela reflete externamente. Sim. E aí, muito comum, às vezes a gente vê, a empresa tal, ela é destaque em tal área, né, que ela atua. A empresa tal está na relação das empresas aqui melhores para se trabalhar no Brasil. A empresa aqui faturou X milhões a mais com relação ao ano passado, ao ano anterior. Sim. Isso tudo porque o mercado, ele mostra esse resultado. Assim como nós temos marcas que nos chamam a atenção às vezes, né? Exato. Às vezes aquele supermercado que você gosta de comprar mais, porque ele é gigante. Não, mas ele é gigante, mas dentro dessa palavra gigante na nossa cabeça existe toda uma organização interna acontecendo. Exato. Esses bastidores está acontecendo uma gestão que está fazendo a coisa acontecer de maneira positiva, que reflete em nós, que somos consumidores finais, né? O supermercado, a empresa de aviação, às vezes
o simples, né, vamos dizer assim, o serviço para... Tem muita gente que não usa, tem gente que usa, que é o motorista do aplicativo, às vezes. Quando a gente embarca, né, vamos trazer para um exemplo, né, padrão. Quando a gente embarca em um automóvel de aplicativo, ele tá limpo, ele tá cheiroso, tá todo higienizado, o motorista tá alinhado, educado, uma musiquinha ambiente, leve. Sim. Tu vê o celular ali organizado, tu vê ele manuseando o aplicativo, passa para um aplicativo, passa para o outro, ele tem uma organização. Exato. Ele já oferece uma balinha que tem ali dentro do carro. Tu começa a entender que existe uma gestão daquele negócio. Perfeitamente. Ele tá, eu entro no carro, eu fico observando. Ele tá num aplicativo, ele tá em outro, ele já tá criando uma gestão. Pô, se eu parar ali, eu tô usando esse, pode vir uma chamada do outro. Exato. Né? E aí, nessas conversas que às vezes eu faço com motorista de aplicativo, Jairo, eu pergunto sempre, né? Há quanto tempo você é Uber? Eu sempre vou fazendo uma entrevista lá. E aí eu sempre pergunto, tá, quantas horas você trabalha por dia para você ter o resultado que você deseja? Você trabalha no final de semana ou não? E eu começo a entender que cada um deles criou um planejamento estratégico para cada um deles. Perfeito. Ah, porque eu consegui trocar de carro. Ah, porque agora eu fiz a minha casa. Ah, porque o meu filho está fazendo faculdade. Outro dia, Jairo, eu embarquei em um carro de aplicativo que ele estava estudando, ouvindo podcast, estudando sobre o direito, porque ele cursava direito. Puxa, que legal. Cursava direito e motorista de aplicativo, todo organizado, porque eu trabalho tantas horas, porque eu posso folgar um final de semana. Eu disse, pô, que legal, você tem um planejamento estratégico. Ele disse, não, eu tenho um plano de ação todo ano e eu sigo meu planejamento estratégico para todo ano eu alcançar mais resultados. Um exemplo básico, como tu falou, de uma pessoa. Todo mundo tem que ter o seu planejamento estratégico. Agora, num mundo dos negócios, numa empresa, numa gestão, que são vários CPFs distribuídos para trabalhar por um CNPJ. E aí eu digo, se um CPF desse fizer algo errado lá atrás, pode trazer uma série de problemas em escala. Sim. Por um todo? Vamos lá. É que, na realidade, nós todos somos donos de uma lembrança, não donos de um produto. Imagina você ir pegar alguns exemplos do cotidiano. Você vai num restaurante que a comida é espetacular, é barata, o ambiente é fantástico, a churrascaria é espetacular. Porém, o garçom, quando ele vai servir a carne, ele derrama sangue da carne na sua roupa. Você nunca mais vai voltar naquele lugar. Mas o lugar é bom, a comida é barata, a carne é fantástica, o ambiente é bom. Mas por causa ele acabou meio que... Exato. Você tem uma clínica aqui que os médicos são bons, são espetaculares, são pessoas que têm diagnóstico fantástico. Porém, a pessoa que atende você ali, deixa você esperando, não acha os seus dados, leva você com desdém, te chama de próximo, você é o das 8. Não, entendeu? Ou seja, você já vai ter uma resistência maior e você vai rotular a clínica em função daquela pessoa. Sim. Então, a gente vê que, na realidade, como eu falamos aqui anteriormente sobre cultura. Sim. Né? Quando eu entendo a cultura, né, você pode verificar que, de repente, é uma questão de mentalidade focada numa gestão estruturada. Sim. Né? Seja ela por uma pessoa, por duas, por 1000 pessoas. Por 1000 pessoas. E isso faz toda a diferença. E eu trago um exemplo aqui, eu vou até citar, porque eu tenho um enorme carinho, eu sei que você também. A nossa empresa Librelato, aqui da nossa região. Uhum. Eu convido quem nunca conheceu a empresa Librelato. Claro que a gente tem vários exemplos na região, né? Mas eu estou dizendo essa porque realmente eu conheço o trabalho deles. Se tu conversar com um senhorzinho lá no finalzinho da fábrica, aquele que coloca o último parafusinho na carroceria, ele tem a mesma comunicação e o entendimento da empresa onde ele trabalha, igual ao líder do setor máximo dentro da estrutura da empresa. Eles falam, eu digo que eles têm um idioma próprio, porque eles se conversam tão bem, todo mundo entende para onde a empresa quer ir, todo mundo entende qual é as metas da empresa, o planejamento estratégico ele é claro e unificado, cada setor tem a sua meta, mas ele unifica depois no todo, então todo mundo sabe por que está ali todo dia, Exato. Todo mundo sabe qual é a sua missão ali dentro, e aquilo que são missão, valores e visão da empresa acaba sendo de cada um, que é o que nós falamos lá no início da nossa conversa, que é o vestir a camisa. Sim.
E eu, inclusive, eu quero, já que você citou neste exemplo, né? Tem pessoas que eu gosto demais da Librelato, o próprio Aloir Librelato, o José Carlos Esprícigo, né? E existe uma particularidade ligada também ao meu trabalho, porque a Librelato foi uma das empresas que eu dei consultoria. Logo lá no início, fizemos um planejamento estratégico. Foi muito interessante que nós tínhamos uma dor na época de que na cidade lá de Orleans, onde eles estavam, não tinha muita mão de obra. Então tinha que vir muita gente de outras cidades, e o pessoal que saía do ensino médio ia para outras cidades. Então, na época, nós criamos um centro de formação lá dentro, onde a gente pegou o pessoal que já estava no ensino médio, trouxemos esse pessoal para dentro da Librelato, criamos uma escola, né? Eu dava aula, o Espírito dava aula, outras pessoas davam aula, e formou. E desta primeira turma, só para você ter uma ideia, uma das pessoas acabou fazendo engenharia e, se não me engano, é um dos líderes da engenharia hoje da Librelato, da primeira turma, o jovem, né? Então, e hoje é um case da Librelato, esse centro de formação até hoje, porque eles treinam pessoas e automaticamente essas pessoas passam a trabalhar para lá. Então é um modelo que a gente, graças a Deus, a gente teve oportunidade de acompanhar desde o início, de fazer um trabalho junto a eles. Eu era consultor da Librelato na época, fizemos uma gestão estratégica com eles, fizemos um trabalho de excelência, certificamos a Librelato, a primeira certificação que tivemos lá. Então eu rememoro isso com muita felicidade, muita alegria. E isso eu trago para mim como os meus clientes que eu realmente mais estimo e fico muito feliz pelo crescimento e pela cultura que foi estabelecida. Incrível. Sim, exato. Modelo de gestão incrível. Então, um apreço muito grande por todos eles. E um modelo de gestão incrível que trabalha incrivelmente o lado das pessoas. Exato. A gestão de pessoas, ela é muito presente na vida das pessoas. E realmente é aquilo. Eu trago como exemplo, volto a falar, existem outros modelos aqui na nossa região e no Brasil inteiro que são exemplos, né? Mas a gente está dando eles como exemplo que surgiu aqui. Sim, sim. Mas é realmente aquilo que a gente ouve falar, a gente que já tem alguns anos aí, é de dizer que nós estamos no nosso ambiente de trabalho mais tempo do que nós estamos em casa. Perfeito. Então, vale a frase de dizer que aqui nós somos família. Exato. E dentro de empresas com esse modelo de gestão da organização, né, da cultura organizacional, é de fato mostrar que é um ambiente familiar mesmo. 1/3 da vida você passa dormindo, 8 horas por dia. 1/3 da sua vida você passa fazendo coisas picadas, mas o melhor terço da vida, nos 35 melhores anos da sua vida, você passa trabalhando. Então, se você fizer deste momento e desse tempo um momento de infelicidade, você não vai encontrar sentido mais em nada. Então, automaticamente é um ambiente de prospecção de pessoas fantásticas, de interações fantásticas, de relacionamentos interpessoais fantásticos, de ambiente de crescimento. Então, tudo isso está dentro daquele ambiente que você está. Então, que você possa usar esse ambiente para um crescimento pessoal, profissional, você está ali e muito mais sendo remunerado por isso. Perfeito. Entendeu? E é sobre isso. Exato. É sobre a gente também ter a nossa visão de entender. Eu estou indo trabalhar naquela empresa, mas por quê? Qual é o sentido? De a gente também tem essa bússola, né? Para levar. E é com base nisso, Jairo, que eu faço esse alinhamento final, digamos assim, contigo, mas te perguntando. Agora a visão do Jairo, nós falamos de gestão, nós falamos dentro da empresa. Agora eu gostaria que tu deixasse aqui para todo mundo que está nos acompanhando aqui no canal do PodVcast uma sugestão. Uma dica do Jairo, desse consultor experiente que já atendeu milhares de empresas, já palestrou para muita gente, já de fato fez sentido na vida de muita gente, transformando tanto a vida pessoal como profissional também das pessoas. Mas para aquelas pessoas que estão agora nos assistindo, que estão pensando em ter um negócio, ou aquelas que têm um negócio já em andamento, mas nunca parou para pensar em gestão, porque eu acho que eu estou levando tranquilo aqui o meu negócio. Qual é a dica de experiência do Jairo Martins para essas pessoas que estão nos assistindo aí, que estão num modelo empresarial?
Eu não diria, talvez assim, uma opinião minha, né? Primeiro que ninguém faz nada sozinho, né? Por mais que a gente tenha alguma aspiração ou alguma coisa em andamento, né? Sempre vai ter alguém que pode nos impulsionar. E às vezes essas pessoas estão do nosso lado, né? A própria família, né? Existem outras pessoas que não estão com uma ligação direta, nossa, mas são pessoas que ficariam muito felizes se estivessem participando, ou pelo menos dando aquela pitada de ponto de interrogação para que você possa refletir nesse negócio. Então a primeira coisa que eu diria é o seguinte, não é interessante que a gente faça nada sozinho, né? Até porque quando nós nascemos, né, nós não fomos frutos de uma pessoa só. Né? Então o que acontece? Primeiro, nós não devemos fazer nada. Segundo, nós temos que entender que existe um processo de evolução muito grande em tudo que nós fazemos. E todo processo de evolução tem o processo de desafios. Às vezes podem, de alguma forma ou de outra, serem até maior do que nós mesmos. Mas a gente tem que entender que o campo da persistência, ele é muito maior que o campo da desistência. Né? E quando nós entendemos que se realmente é isso que eu quero, eu posso ter as minhas adversidades como existem, mas a minha constância de propósitos tem que estar muito bem fortalecida dentro de mim. Né? Eu acredito muito nessas duas primícias. Né? Vejo também que o ser humano ele não é único, mas também vejo que ele nasceu para criar dentro dele um padrão de persistência que o torne cada vez melhor. E isso no sentido empresarial, no sentido pessoal, eu vejo que isso é muito importante. Pessoal, esse foi o meu bate-papo de hoje com o Jairo Martins, aqui no PodVcast. E eu convido você, curta o nosso canal, se inscreva aqui, aperta o sininho, esteja sempre aqui conosco nesse canal, porque toda quarta-feira, nesse mesmo horário, às 19h30, eu sempre vou estar aqui com você e trazendo sempre um convidado super bacana, com muito conhecimento para compartilhar com você. Se esse conteúdo de hoje, se esse nosso papo, de alguma forma fez algum sentido para você, ou se você conhece alguém que vale a pena compartilhar, faça isso, não deixe para depois. Ajude também com que outras pessoas continuem crescendo e evoluindo aí naquilo que eles estão fazendo. E eu me despeço de vocês e espero que vocês estejam aqui comigo na próxima quarta-feira. Aqui, eu vou estar aqui esperando por você. Até lá!